Wi-Fi isso? Será que eu estou no Wi-Fi? Oi, Henrique. Nossa, olha só quem entrou. Rogério. Talvez ele fale hoje, né? Porque talvez a live esteja com ele. Mas vou esperar um pouco mais. Não é pra ver se entra, gente. Hoje meu mood tá de saco cheio. Assim, mood, 2 pontos, saco cheio. Mas acontece, né? Tempo de reclusão. Vai falando pra não ficar... Eu tô falando. Então, relaxa aí. Então, o tema de hoje foi um negócio que eu propus faz um tempo aí, que é a política do cancelamento. Será que a gente pode chamar de política? Acho que dá, mas enfim. E aí eu falei, queria falar sobre isso aí. Provavelmente serei cancelada. Provavelmente o Rogério será cancelado. Mas a gente escolheu falar sobre isso, política do cancelamento, porque é um negócio que me irrita. E aí deu tema de live. Cultura também. Cultura do cancelamento, política do cancelamento. Acho que dá. Acho que as duas expressões estão válidas. E aí o Rogério falou, eu falo com você. Aí eu falei, tá bom então. E aí chegou o dia. Olha só que coisa. Chegou um sábado aí. E aí fala, vamos pôr esse tema aí. E é isso, eu vou chamar o Rogério. Acho que já dá pra chamar ele. Acho que já. Talvez seja um bom momento. Talvez. Vamos ver aqui. Olha só. Rogério. Esperando a conexão do Rogério. Eu não sei se estou no meu 4G ou se estou no Wi-Fi. Se eu cair, eu vou mudar de conexão. O que provavelmente vai acontecer. Oi! E aí, tudo bem? Boa Nossa, noite, você boa tá... tarde. Acho que é boa tarde ou noite. boa noite. Nossa, tava o volume no máximo aqui. Boa noite. Tá tudo bem aí? Tá tudo bem você? Eu tô de saco cheio da vida, mas Eu tamo indo. percebi, Nossa, tô percebi. demais de saco cheio. Assim, eu tô me sentindo meio Eu tava... medíocre. Por quê? Não sei, eu tava me sentindo assim, meio medíocre, sabe? Tipo, nossa, minha vida tá meio medíocre. Aí eu tô meio de saco cheio disso. Mas a de todos nós está medíocre, mas tudo bem. Medíocre, é. Eu tava pensando, é a primeira live que a gente faz juntos, né? É a A gente primeira não tinha live. feito nem, a É. gente não tinha feito nenhuma live junto ainda, a primeira live. Acho que você já tinha feito live com todo mundo. Menos, Não. numa boa, Nossa, já fez com o eu, Manuel, com o Lucas, eu fiz só com o com, Manuel, com o Lucas e com o com o Renato. Renato. É Só verdade. com eles. Então tá bom. Faltava você, o Evandro e o E o Fábio. Fábio. Não fui o último, então tá bom. Não. E aí, vamos falar de cultura do cancelamento? Bora, né, o tema? Então, vamos. Vamos ser cancelados? É Ó, isso aí. assim, a live é o seguinte. Rogério, você está cancelado, estamos te tirando do grupo. Beijo, gente, acabou a live. Por quê? Não gosto da sua barba. Provavelmente quem não gosta. Não, tá bonita. Você fez a barba, hein? Me Tá, diz tá uma bem coisa. desenhada. Tá, eu tô cuidando bem dela. Antes da gente começar, eu gostaria de saber assim, se você quer responder, você que propôs esse tema, ou você quer que eu responda. Hum. O que é cultura de cancelamento? Acho que os dois podem dar o ponto de vista, né? Eu vou falar como uma pessoa de quase 19 anos que vive nas redes sociais. A cultura do cancelamento surgiu muito no Twitter, né? Porque é uma rede maravilhosa, sem nada de toxicidade, assim, 100% energias positivas. Que as pessoas pegam algo que acontece com alguém, uma situação, uma fala, pegam a pessoa que falou, pegam a pessoa que, né, fez aquela coisa e jogam para Cristo, né? E aí cancelamos a pessoa, surgiu o termo, tipo, não gostei do que você falou, você está cancelada. E aí surgiu uma linha de cancelamento que as pessoas falavam alguma coisa que para a maioria não parecia correto, ou às vezes não era mesmo correto, mas foi uma fala. E aí acabou que a pessoa está cancelada, ela não pode mais receber nada de bom na vida e as pessoas não vão mais ouvir nada que essa pessoa tem a dizer porque ela foi cancelada, então não pode mais. Que é meio medíocre também, é meio hipócrita, porque todo mundo faz alguma coisa errada, né, na vida. E aí
é isto. Aí as pessoas meio que usam esse termo agora pra, tipo, ah, fulano fez algo errado, fulano está cancelado. A gente usa como meme? Também, mas não é muito legal cancelar os amiguinhos, né? E você, como É, você eu responderia acho. essa pergunta? Não, eu responderia da mesma forma, mas eu traria alguns outros elementos apenas para essa nossa discussão. Do ponto de vista da filosofia e da sociologia, a gente tem um princípio, o princípio de separar a obra e o autor. Né? Uhum, Na filosofia e na sociologia não importa muito quem escreve ou quem fala, né, dentro dessa tese. O importante é o que está escrito e o que foi dito, né, dentro desta uhum, lógica. Que depois, para a questão da no argumento de autoridade, que é o menor, que é o argumento que tem menos valor dentro da filosofia. Né? Você não uhum, defende uma ideia porque alguém disse. Né? Ah, aquela pessoa disse, aquela pessoa é famosa, aquela pessoa escreveu um monte de livro e foi ela que disse. Não, então você analisa o que a pessoa disse. E aí, no alvorecer da internet, das redes sociais e tudo mais, veio junto, talvez, uma necessidade que o ser humano sempre teve de fazer a justiça com as próprias mãos. Eu acho que a cultura do cancelamento ela entra dentro de uma perspectiva de linchamento virtual e que uhum, muitas vezes sai do campo virtual e entra no campo real. E a gente se esquece que nas redes sociais ou por trás de um perfil das redes sociais existe uma pessoa que controla aquele perfil, que comanda aquele perfil, que é quem realmente é, que, que é o que realmente a gente deveria se importar, né? Com a ideia daquela pessoa. E cada vez mais eu vejo do cancelamento e este linchamento virtual, esta perspectiva de fazer justiça com as próprias mãos, ela tem sido perigosa, ela tem bastante. sido ela tem sido tóxica, né, nesse sentido, principalmente porque muitos sabemos nós que estamos inseridos dentro da rede social, principalmente os mais famosos, vivem dos likes, vivem daquilo que a gente fala que é o like, o engajamento, o quanto a página engaja, o quanto a página tem de like, o quanto que a página produz e receber um número aquela pessoa, enfim, então a gente tem esse problema. Sua internet está travando bastante para mim. Eu achei que era a sua. Então, assim, eu tô te ouvindo, mas beleza. Eu acho que. Bom, vamos indo. Se travar muito, Sim, comentem aí quem tá travando mais, se sou eu ou se é o Rogério. Provavelmente sou eu, e aqui eu faço de novo propaganda da vaquinha. Para vocês pagarem a internet do pessoal do Teoria. Seria uma coisa muito legal que aconteceria aqui. Acho que algo que a gente não lembra muito, mas que é muito real, é que em um período muito curto de tempo, as coisas estão mudando muito rápido. Isso muito devido à tecnologia, tipo, as informações que estão na internet, não sei o que, não sei o que lá, mas, tipo, é real muito diferente, assim. Eu passei esses últimos dias assistindo RuPaul's Drag Race, né? Aí eu peguei as primeiras temporadas, que são, tipo, 2009. E tem, tipo, na segunda temporada tem uns comentários que, assim, é surreal de algo que você não falaria hoje em dia. Mas era totalmente aceitável em 2010. E, tipo, passaram-se 10 anos, por exemplo. Eu acho que antes não tinha tanto essa mudança, assim, vai de 80 para 90. Algumas coisas continuavam sendo, assim, normais. Mas agora, tipo, o intervalo é muito menor. Passa um ano e talvez o que a gente falou no passado já esteja meio que difícil de sustentar. Então, acho que as pessoas levam isso, assim, de uma forma muito massiva, assim. Por exemplo, se
uma pessoa não é obrigada a saber tudo. Assim, uma pessoa não é obrigada a conhecer todo de tudo, assim. Existem muitas comunidades, existem muitas falas, existem muitas coisas que você que você pode conhecer. E aí você pode cometer um deslize em qualquer uma delas, inclusive uma área que você tem domínio até. Eu posso falar bosta de qualquer coisa que eu tenha domínio. Eu como feminista, posso falar alguma bosta hoje que, assim, amanhã eu falo, nossa, eu sou feminista, né? Olha só que coisa. E é totalmente normal, porque as pessoas cometem erros. Mas essa mudança é muito rápida. Eu acho que as pessoas fazem. Tá vendo? E eu faço letras. Elas exigem uma perfeição muito, muito rápida também. É meio que isso, sabe? Tipo, calma. Você, militante, que O sabe de que, tudo. o que de certa forma me causa mais temor nesta política, ou nesta cultura, melhor dizendo, do linchamento e do cancelamento, é a impossibilidade que a gente tem, ou a incapacidade que a gente tem, e a extrema dificuldade que a gente tem de lidar com o erro. A Sim. nossa sociedade, que é uma sociedade pautada na informação, quase que exclusivamente, né? Nós somos uma sociedade técnico-informacional, tanto que hoje em dia a questão dos dados, que nada mais são do que informação, a Big Data é o novo capitalismo, né? A galera fala, então, a uberização, Sim. todo este lado aí de apps que trabalham com os dados e que usam estes dados para gerar riqueza, não tolera o erro. Nós não toleramos o Uhum. erro, nós não toleramos não falar que não sabe. Parece que isso é constrangedor. Não só falar que não sabe, mas assim, se posicionar e vez ou outra se equivocar, o que é natural e é próprio do ser humano. O ser humano erra. E a rede social, a internet e a velocidade das coisas como elas se propagam, elas não abrem espaço para que as pessoas aprendam, o que é muito ruim, Uhum. né, em termos de humanidade, em termos de sociedade. Isso é muito ruim. Porque, assim, muitas vezes, assim como a gente já cansou de falar, pelo menos cansou não, né, mas a gente já falou bastante vezes, né, das questões estruturais de nossa sociedade, então racismo estrutural, machismo estrutural, patriarcado, essas coisas todas. Como tudo isso é estrutural, muitas coisas que temos, né, e termos que usamos e coisas que falamos, elas caem nessa estrutura. Né, e romper Uhum. com essa estrutura, e nem sempre a pessoa coloca de maneira intencional. E aí eu vou começar a dar alguns exemplos. Esta semana, vamos do mais recente para trás, né? Esta semana, a chefe de cozinha, Paola Casorella, Caros... Cassorella, Carosella, Carosella. eu no Carosella. sobrenome, eu tenho dificuldade com o sobrenome dela, mas a chefe de cozinha, Paola, ela fez um post falando de ecoagroeconomia, um negócio assim, Uhum. ecoagronegócio, né, de comida mais ecológica possível, porque os industrializados causam, entre aspas, ela colocou obesidade e hipertensão. E aí a militância pró ou contra, né, melhor dizendo, a militância contra a gordofobia, essas coisas todas, simplesmente cancelou a Paola. Né? Abriram ali. Tudo bem, ela não usou de repente, mas isso é aquilo que você falou. Não é de hoje que sabemos que obesidade é um fator de risco para a doença. Isso não quer Sim. dizer que eu não goste ou que eu seja contra ou que eu pratique gordofobia. Mas como as coisas mudam muito rápidas, às vezes isso está dentro da estrutura. Ela deveria... Óbvio, nem toda pessoa obesa é doente. Né? A gente sabe disso. Mas, Eu pronto, vi agora há pouco. cancelada. Cancelada, real. Eu vi agora há Né? pouco nos trends do Twitter, tipo, a Paula Carosella. Eu falei, pronto, o que alguém fez agora? E aí eu fui ver e, tipo, eu não tava entendendo porque eu não vi o post. Eu só tava entendendo que estavam defendendo pra retirarem o cancelamento da Paola porque a Paola não deveria ser cancelada. E aí eu fui ver, e, tipo, muita gente falando que, porque o ato dela foi gordofóbico.
E aí, nossa, fizeram uma comparação estúpida, estupidaça, tipo, ah, não, porque ela falando de obesidade é a mesma coisa que as pessoas que falavam há 10 anos que a homossexualidade era uma doença. E aí eu fiquei olhando e fiquei tipo, mano, pelo amor de Deus, a homossexualidade não mata. Agora existe uma coisa chamada obesidade mórbida, que a pessoa pode morrer. São coisas É, diferentes, não se compara isso, sabe? E aí o pessoal, tipo, exato. querendo, assim, querendo, assim, cancelar a mulher e, assim, E, não vai rolar, e, porque ela não falou nada muito, assim, e, errado. e, e tem um fator hoje em dia, né, que é mais grave em tudo isso dentro dessa cultura do cancelamento, que é a questão muito, muito simples de você surfar na onda de alguém que é famoso. Então, Exato. se eu promovo um post, né, ou se eu faço um post de cancelamento e promovo esse post de cancelamento, quanto mais famoso for a pessoa, eu também me torno famoso nessa contramão. Então, aí surge, por Uhum, exemplo, as ideias dos haters profissionais, né, que uhum, utilizam desta técnica, né, utilizam desta cultura e promovem este ódio contínuo, né, na internet. E aí eu tava pensando, desde que a gente botou este tema, né, na pauta e já estava lá na nossa agenda e ele começou a entrar, eu vinha pensando sobre isso, porque assim, se lá atrás nós não tínhamos tanto problema assim com o erro, né, em, digamos assim, não digo consertar, mas assim, em levar a pessoa a reconhecer o erro e mostrar aquilo que é a verdade, né? Apresentar aquilo que seria o correto, entre outras coisas. Por que mudamos tão drasticamente nos uhum, últimos anos? E aí eu não sei se você concorda comigo, eu sei que você gosta bastante disto, né? Do que eu vou falar agora, e uhum. aí você pode acrescentar. Medo. Eu É. vejo como um start, né, para esta cultura do cancelamento tão grande como a gente está hoje, os reality shows. Por quê? Porque nos reality Aham. shows, perceba bem, o que a gente faz num Big Brother? A gente A vota gente para cancela cancelar as alguém de pessoas. lá de dentro. Então, há pelo menos alguns anos, 20 anos, se eu não me engano, já tem Big Brother e outros reality shows que promovem a participação do público para cancelar alguém. Todo, né, reality show entra dentro desta cultura do cancelamento, né? Porque você retira alguém, é óbvio que com outro viés, porque lá a pessoa ela não tem acesso à internet, ela não sabe o que está acontecendo, pelo menos não deveria saber o que está acontecendo no mundo aqui fora, mas quando ela sai de dentro da casa, ela é bombardeada com aquela Uhum. enxurrada de informação, e que se a pessoa ela não é bem centrada e ela não é bem psicologicamente bem centrada mesmo, muitas delas têm dificuldade para entender esta transição e o turbilhão de informações nos quais ela tem inserido. Então, nossa sociedade bombardeada com esses reality shows aprendeu a cancelar, minha querida. Eu acho Né? que tem Pense nisso. eu acho que tem uma subjetividade aí, porque eu acho que o cancelamento está mais ligado com outra coisa que também a gente faz uso demais, que é o bacharelismo da internet. Então, por exemplo, eu li na internet, eu me desconstruí, então eu sou bacharel no assunto. Porque, por exemplo, você citou o BBB. É real, a gente cancela, né, as pessoas, a gente tira as pessoas que a gente não gosta de lá. Mas, na real, hoje, a gente tem pessoas que ganharam o BBB canceladas. Por quê? Por exemplo, tem o Marcelo Dourado, que eu acho que ele ganhou em 2010, que tinha atitudes completamente machistas. Completamente machistas. E tinha um jogo totalmente machista e era todo errado, todo cagado. E aí, em 2010, ele ganhou. E em 10 anos, as pessoas foram questionando as atitudes dele, até que hoje poucos dos fãs É, dele continuam sendo fãs dele. e aí tem um outro fator interessante, né? Como que a gente separa o que é cultura do cancelamento por puro ódio e surfar na pressão
tornar famoso, né, dentro dessa lógica, um linchamento, e aquilo que de fato deve ser combatido nas redes sociais, como, por exemplo, porque nem tudo parte da liberdade de expressão. E aí eu tenho defendido uma tese, não de hoje, você sabe muito bem disso, que me conhece há algum tempo, já 5 anos pelo menos. 5 aninhos. Eu tenho defendido uma tese que é a da criticidade. Eu acho que qualquer coisa apressada, qualquer juízo de valor apressado, ele carece de crítica, né? Ele falta senso crítico em qualquer generalização apressada. Aliás, generalização apressada é outro problema, né, da lógica. Ninguém pode fazer generalização apressada, porque, em tese, todo juízo apressado ele é falacioso dentro desta lógica. E, geralmente, quando a gente não faz esta criticidade, quando a gente não coloca essa criticidade em prática, né, quando nos falta senso crítico, a gente propaga fake news. E as fake news, já tivemos uma live recentemente que falava sobre fake news, e as fake news, elas são o grande alimento desta política do cancelamento, que muitas vezes sai do mundo virtual e entra no mundo real. E aí a gente tem um caso emblemático que aconteceu no Guarujá alguns anos atrás, não sei se você se lembra, você de repente era muito nova, de uma mulher fictícia, que é uma fake news que criaram de que havia uma mulher que sequestrava crianças no bairro, fizeram um retrato falado daquela mulher, que essa mulher não existia, porque a polícia não tinha o registro de nenhum crime desta natureza, e associaram uma dona de casa, né, que possivelmente podia ter alguns problemas de saúde mental, como sendo aquela mulher que sequestrava a criança. Pegaram ela, lincharam ela, mataram ela. Ah, eu acho que eu lembro. Eu acho que eu lembro disso, sim. Né? Ou seja, tem tanto caso assim que eu sim, então isto saiu, né? Isto acabou saindo ali do âmbito do virtual e foi motivado por uma fake news. Não havia este registro na polícia, pelo menos, desse tipo de crime, né? E tantos outros problemas que vêm a partir daí. Ora, isto é falta de senso crítico. E outra coisa, né, muito mais grave até, qual é o âmbito da justiça? Porque ainda que a gente está numa rede social que se diz pública, este é um espaço privado. Sim. E a justiça não se faz no espaço privado. Artigo 5º, inciso 57 da Constituição Brasileira, meus queridos. Né? Para quem não sabe, artigo 5º, inciso número 57 da Constituição Brasileira. Toda pena tem que ser julgada, né, plenamente. Eu não decorei, eu sei que está lá, mas eu não decorei a lei, né, em tese, mas eu sei o que ela significa. Toda lei tem que ser julgada por instância competente pública e a pena aplicada tem que ser condizente, ou seja, ela tem que ser proporcional ao crime cometido. E no Brasil não existe pena de morte, né? Ou seja, não se faz no Brasil, ou pelo menos não deveria se fazer, e isso é constitucional, justiça com as próprias mãos. Isso não existe. Né? Então, esta cultura do cancelamento, esta política de linchamento, ela é, né, justiça privada. Sim. É que nem o caso que teve também do PC Siqueira, né? Que, assim, estão avaliando ainda judicialmente, por isso que as pessoas pararam um pouco de comentar, pelo que eu penso, né? Que ele, foi publicado um vídeo, que ainda não se sabe se é montagem ou não, de conversa dele com um amigo, dizendo que ele recebeu conteúdos de pornografia infantil, assim. Que a mãe da menina mandou fotos da menina nua. E a gente não sabe, porque ainda está sendo averiguado isso. Tanto que ele apagou um post que ele fez se defendendo. E teve gente que já falou, nossa, PC Siqueira, eu convivia com ele, não vou conviver mais. E, tipo, aí outras pessoas falando, gente, calma, tem que esperar, né, pra ver como é que vai ser o caso. Então, é um negócio complicado. E, assim, também eu acho que tem dois extremismos que as pessoas levam muito em conta, que se a gente não tá cancelando, então a gente tá passando pano.
O que também não é real, porque talvez esperar não é passar pano, é realmente deixar para quem tem a competência de tomar as decisões ali, de dizer se aquilo aconteceu ou não, fazer, né? Porque não é a gente que vai decidir, por exemplo, se eu fosse, né, julgar o PC Siqueira por um vídeo na internet, meu amor, nossa, ele já estaria cancelado há muito tempo, talvez, né? E claro que, né, a acusação dessa vez foi bem mais severa, foi algo bem mais grave, mas não dá para saber. A mesma coisa aconteceu com o Prior, o Felipe Prior, que era o queridinho do BBB, que ele sair do BBB e veio 3 acusações de abuso sexual. Que eu não sei se o caso terminou porque as pessoas pararam de acompanhar novamente, porque as pessoas perdem interesse rápido também. Elas cancelam e falam, tá bom, já cancelamos, então essa parte já foi feita. E aí param de Então, cobrar, é a ou param noção, de querer saber o que aconteceu. é a noção da justiça, né? Se a pessoa foi cancelada, ela já Uhum. sofreu toda acabou, já fiz a minha parte da É, justiça, né? Esse que é o exato, grande, esse é o exato. grande problema. Mas você estava falando, desculpa te interromper, continue. Não, relaxa. E isso fica por muito tempo, por exemplo, teve, assim, caso de Pode falar, pessoas pode falar. falando. Teve caso de uma pessoa falando uma vez, fez um tweet. E aí ela se retrata na hora, mas não importa que ela tenha se retratado. Ela vai. Tá tudo bem aí, Rogério? Tá, eu tô só expulsando a cachorra aqui do ambiente. Ah, Que a você Alaska cancelou a entra. Alaska. Exato, eu tô aqui no quarto e aí o que acontece? Ela entra e ela é muito tranquila, né? Aí o que ela faz? E eu deixei a porta aberta porque tá calor. E aí ela entra e aí ela fica me lambendo, ela começa a me lamber, ela fica lambendo meu pé e fica lambendo, tipo assim, mostrando assim, eu preciso de atenção, né? Aí como se não bastasse ela, chegou outra aqui agora. Ah, que lindo! Né? Então fica aí. Peraí, agora eu vou fechar a porta aqui, peraí. Gente, Isto é live, meus queridos. isso é Isto live. Isso é, é isto é algo que live. Pronto, voltei. Isto algo é bom live, que né? algo bom que o EAD trouxe são essas pequenas interrupções que eu acho maravilhosas. Que é o cotidiano de uma casa, né? Então Inclusive você falou, não nos cancelem por esta é, falha, né? Me não, desculpe. você falou que a Alaska estava te lambendo, como diria o cancelado Wilson Simonal, mamãe passou açúcar em mim. Então talvez seja esse o É, problema. e, e aí você tava falando, continue, por gentileza. Eu até perdi o fio aqui. E aí, É isso, mas então tipo, deixa eu puxar de novo tá, esse fio que você puxa, tava falando lá da puxa, questão do vai. PC Siqueira, do Prior Isso, lá, enfim, isso. esses fatos todos aí do cancelamento. E aí eu queria, é engraçado, né? Porque quando a gente começa a pensar sobre as coisas e o grande barato destas lives, o que ela me proporciona é impagável, porque eu começo a fuçar e pensar em várias coisas e tenho a possibilidade de conversar com vocês sobre isso. Aliás, se tiverem dúvidas, podem mandar as perguntas aí, Que a querem que a gente gente. fale alguma coisa, a gente vai falando. Tem um negócio que é interessante, que é a diferença que existe entre cancelar pessoas e cancelar marcas. O Uhum, cancelamento de marcas, que a gente viu ultimamente, né? Pessoas que financiam marcas, inclusive sim. tem um site ou uma página no Instagram, acho que é Sleep Giants, alguma coisa assim, que busca em sites propagadores de fake news anúncios e depois falam lá pros anunciantes que o anúncio Uhum. deles estão sendo vinculados para que eles cancelem estes anúncios, né? E aí, assim, eu tava pensando, olha, isso é uma coisa boa, porque afinal de contas você para de financiar estes Sim. sites. Então a gente também tem que fazer esta observação, né? Acredito eu que existe uma diferença muito grande, né? Entre esse cancelamento de marcas para aquilo que é o cancelamento das pessoas, né? Então, Enfim. Então, tem só que a uma linha é linha muito bem diferente. tênue. Isso, a linha é muito Então, tênue. Embora a prática pareça a mesma, não se trata da mesma coisa. eu já discordo. Eu acho que assim, é muito mais fácil você cancelar uma pessoa ou a figura de uma pessoa do que cancelar uma marca.
Porque eu Não, digo isso. mas isso eu concordo contigo, Ah, que é tá. muito mais fácil, é fácil. Eu não tô colocando nesta linha. O que eu estou querendo Ah, tá, dizer é tá, tá. assim, a atitude, a prática é a mesma. Uhum. Porque ela é a prática do cancelamento, Sim. né? Eu tenho um Foi caso o caso sobre que isso. aconteceu recentemente lá, Smart Fit, Avan, Todas, a né? galera que apoiou o Biruliro, né? Todas essas galeras que Então. apoiou aí foram por parte da população, houve ali Uhum. uma cultura de cancelamento em relação a isso. Mas você está cancelando a marca, né? Você está É, cancelando e não uma pessoa em si. sim. Embora muitos destes cancelamentos, eles vão se revertir depois. Madeiro, muito bem, Henrique. Então, o Muito Henrique colocou obrigado. aqui a questão que eu queria falar. É, o Madeiro. Quando, no final do ano passado, aproveitando que o Renato entrou, oi, Renato, o Renato falou assim, então, porque eu não como mais no Madeiro. E aí eu falei, nossa, que estranho, porque você gostava de comer no Madeiro, né? Você falava pra mim, eu vou de vez em quando no Madeiro, quando eu tô com mais dinheiro e tal, porque é mais caro, e aí eu vou lá e como no Madeiro. E eu comia no Jerônimo, que é da mesma franquia. E aí ele falou pra mim, então, parei de comer lá porque o dono do Madeiro apoiou o Bolsonaro e tal. E eu, tipo, what? E aí, assim, eu fui correr atrás disso. Não tinha muita notícia na época, não tinha quase nada na época, mas depois, né? Quando começou a pandemia, o querido dono do Madeiro fez pronunciamentos que não precisava de mais nada para, né, para ter alguma justificativa do porquê ele apoiou o presidente. E aí, desde aquela época que ele falou pra mim, parei de comer lá, eu falei, não, tá bom, eu acho uma boa, né, parar e tal. Eu parei também. Fui vendo outros restaurantes, assim, que também economizava meu dinheiro. Eu gosto muito de economizar meu dinheiro. Só que aí eu falei pros meus amigos, né, tipo, gente, não vamos comer no Madeira, porque, pô, o dono do Madeira é meio sacana, assim. Aí o pessoal fala, dá nada, mano. O cara vai enriquecer do mesmo jeito, eu vou continuar comendo lá. Beleza, beleza. E aí eu falava, gente, acho zoado vocês comerem lá, porque o cara é zoado. E aí o pessoal continuou comendo, beleza. Fiz o meu. Aí saiu a notícia, né, que ele falou que 5 mil pessoas vão acabar morrendo e não sei o que, não sei o que lá. E aí, geral começou a falar, nossa, mano, como assim ele falou isso? E aí eu fiquei assim, tipo, então, eu já tinha Não, avisado, né, que ele era meio zoado. o, Aí o Renato, a pessoa, a pessoa só para de consumir quando realmente algo estrondoso acontece. Por exemplo, o Renato é, me o, falou da Riachuelo. não, mas Pô, O Renato colocou aqui também, né? Aconteceu um cancelamento naquelas, né? é, Porque aí aquilo que você falava, a dificuldade de cancelar uma marca, ela é muito maior, né? Porque então. ali tem uma questão de gosto, tem o produto É, que você está consumindo, que às vezes é um produto bom. Eu já comi no pô, Madeiro há um então, tempo atrás. É um lanche gostoso, é, é um produto bom. Tem algumas coisas que são boas. Na Havan eu nunca comprei, nunca pisei, nunca entrei, nem nada eu disso, também não. graças a Deus, né? Enfim, graças aos Tomei deuses, melhor vacina. dizendo, né? Nesse caso a gente tem que gratificar, a gente tem que louvar todos os deuses possíveis e imagináveis, inclusive aqueles que porventura possam existir e a gente desconhece, Eu né? tomei vacina, Que meu na filho fez Grécia isso. Antiga existia a estátua do deus desconhecido, você sabe disso, né? Os gregos, eles tinham tanto medo de porventura desapontar algum deus que eles fizeram uma estátua para o deus desconhecido, né? Que é assim, tipo, aqueles que a gente não sabe o que tá aqui. Então, graças a todos os deuses, eu nunca pisei na van. Mas, enfim, Também tem é aquela a diferença. dificuldade, né? É. Por exemplo, as pessoas falam, eu estou comendo conscientemente. Tipo, nossa, grande diferença, assim. É que nem você querer falar que, nossa, eu super simpatizo com vegetarianismo e tal, só que eu como a carne conscientemente, pensando, nossa, não, eu sei de tudo que ocorre com a carne. E é muito hipócrita da nossa parte, é algo que o Fábio fala muito. Que nós todos somos hipócritas continuando comendo carne, porque a gente sabe de tudo que acontece. E Mas a é, gente esse, continua comendo. e é essa hipocrisia que a gente traz para nossa vida. E é por isso que a gente não se incomoda com essa cultura do linchamento. Quando Exato. eu sei que, por exemplo, teve vários casos, 2 ou 3 casos que eu estava pesquisando aí em torno da cultura do cancelamento,
Uma youtuber famosa, não lembro o nome dela, que foi largada pelo noivo um dia antes do casamento. No dia do casamento ela resolveu fazer uma festa para casar por si só. Foi altamente linchada pela internet, isso já faz um tempo. Foi cancelada, no outro dia ela se matou no Rio de Janeiro, se jogou do 9º andar do prédio. Depois você procura esse caso. Pode procurar esse caso. Aconteceu acho que o ano passado, ano retrasado, um negócio assim, não lembro o nome dela. Não anotei, deveria ter anotado nas minhas anotações aqui da live, mas não anotei. Enfim, e assim, vida que segue, né? E aí o problema da nossa hipocrisia, né? Que ela tente, e o Fábio fala com razão sobre isso. É muito fácil se esconder atrás da internet, atrás de um post. Porque parece que você está atacando uma tela, você não está atacando uma pessoa. Coisas que a gente faz na internet nós jamais faríamos em público. Exato. Né? Tem gente que comete crimes pela internet que jamais cometeriam em público. Uhum. Né? Ou tem gente que fala coisas para mim, para você. Eu já fui atacado na internet um tempo atrás. Né? Um tempo atrás fizeram um perfil falso no Instagram e começaram a me atacar. O que eu fiz? Pessoas não que dei não têm bola. amor no coração. Exato. E aí, e não dei bola e continuei seguindo minha vida e vida que segue. Até hoje não sei quem era aquela pessoa e também não faço a mínima questão de saber quem era aquela pessoa para não matar aquela pessoa de porrada. Não, brincadeira. Para não cancelar de verdade, né? Não, brincadeira. Mas eu não sei, não fui atrás, não me interessa, bloqueei. Criou outro, faz outro, cancela, bloqueia o outro. Enfim, tem muito disto, né? Uhum. Parece que quanto mais a gente vai ficando visível e mais tem um tanto de inveja também que eu acho que rola nisso, sabe? Dentro desta hipocrisia nossa de querer cancelar. Às vezes eu queria ter a vida daquela pessoa e não tenho. Nossa, eu vou cancelar ela, mas continua vendo o que ela faz, entende? Eles têm inveja da sua barba, Rogério. Mentira, na minha barba... Aqui. Tá bonita. Tá bonita, você tá toda desenhada. 4 dedos. Deixa eu te falar. Pode falar. Deus. Também tem muita questão do afeiçoamento, né? Tipo, puta, eu gosto tanto daquele cara e ele fez essa bosta, assim. Que nem eu tava falando hoje da Djamila. Não sei se você... assim, só antes de você entrar no papo da Djamila, mas assim, você não precisa cancelar, né? Não, acho que seria muito mais... Acho que seria muito mais justo a gente partir pro lance, tipo assim, cara, gosto muito daquele cara. Pô, ele fez uma merda. Será que ele sabe da merda que ele fez? Exato. Não é triplex, Renata, é duplex. Cobertura. Duplex, cobertura, mas não é... triplex tá lá em Mongaguá. Eu tenho meu pai mora num triplex em Mongaguá. Qual que é o problema? Né? Você acha que é só o Lula? Você acha que é só o Lula que tem triplex? O triplex do Lula tá no Guarujá. O meu tá em Mongaguá. O problema é esse. É 1 hora e pouco de distância do triplex do Lula pro triplex do meu pai. Mas, enfim. Então, Renato está cancelado por trazer assuntos que não tem nada a ver com a live. Exato. E aí eu tava falando, será que essa pessoa sabe que ela... Porque às vezes é estrutural, é não intencional, não é intencional. Aí eu só vou falar esse caso e já te dou a deixa pra você falar da Djamila. Tava conversando com meu cunhado ontem, esses dias, foi quinta-feira. Eu tava conversando com meu cunhado. Ainda hoje existem alguns termos preconceituosos, racistas, que compõem o meu vocabulário e que eu não tinha a mínima noção de que eles eram. O caso de nhaca, por exemplo, que eu fiquei sabendo, ou seja, conforme a gente vai estudando e a gente vai vendo, a gente vai ter que fazer um esforço também para retirar. Quantas vezes eu posso não ter usado a palavra nhaca, posso não ter usado a palavra denegrir, posso não ter usado a palavra criado mudo, posso ter usado várias palavras que entram neste rol e de maneira não intencional. Uhum. Então, assim, às vezes é muito mais fácil. No primeiro momento, antes de cancelar, eu acho que vale muito mais a gente pegar e avisar. Manda um direct, manda um inbox, entendeu? Avisa, fala, você sabia disso, meu querido? Ah, não sabia. Cara, agora você tá sabendo. Ah, não, eu sabia, eu fiz porque eu sabia mesmo. Aí cancela, porque aí merece. Mas fala da Djamila.
Então, é que nem a gente, né? Tipo, se a qualquer momento que possamos falar merda aqui, porque somos suscetíveis a falar merda, manda E mensagem pra gente. gostamos de falar merda. Exato, tem merdas Gostamos de legais, falar. tem merdas Exato. boas pra se falar e tem merdas ruins. As Tem merdas ruins até vocês podem lives que falar. são em cima de bobagem. Olha, Rogério, você está cancelado por cancelar minha live do BuzzFeed com o Renato, Não tá? citei nomes, não citei Mas nomes. não Você que tá precisa. se... Não citei Não nomes. precisa. Então, Djamila Ribeiro, o que aconteceu? Como todo mundo sabe, eu sempre cito a Djamila Ribeiro porque eu aprendi muita coisa com ela, tipo, tanto de feminismo quanto de feminismo negro, que é uma pauta que, assim, tem a diferença. Claro que tudo tá junto, mas tem lá a sua diferença, tem os seus ênfases. E também aprendi muito sobre como ser antirracista, né? Tem o manual antirracista dela e tal, bem, bem bacana. E aí o que acontece? Essa semana, hoje, na verdade, é um dia de paralisação dos apps, né? De pedidos. Então, por favor, não peça nada no iFood, no Rappi. Levanta a mão quem pediu e não sabia. Você não sabia? Foi sabendo menos divulgado. Fiquei sabendo na metade da tarde, de manhã eu já tinha feito um pedido no almoço. Quiserem me cancelar, me cancelem, minhas sinceras desculpas. Não, mas foi mais ou menos divulgado. O primeiro dia foi mais forte. E aí a Djamila provavelmente sabia, né? Porque esse tipo de engajamento chega até ela, mas talvez pudesse não saber também. Enfim, ela fez uma propaganda para 99 táxi essa semana. E aí pessoas foram à loucura e tal, tipo, pô, mano, como assim ela faz uma propaganda dessas? E aí uma menina em específico, o primeiro nome dela é Letícia, eu não lembro o sobrenome, ela fez um vídeo, eu acho que ela tem um canal no YouTube também, ou uma página no Insta, talvez os dois. E ela fez uma crítica construída, assim, falando, ó, Djamila foi meio errada em fazer isso, porque, pô, a gente tem que apoiar os caras e tal. E aí parece que a Djamila fez uma live com Marcelo Freixo. E nessa live ela falou sobre essa crítica, não de uma forma boa. E ela citou a Letícia como é que ela falou? Como uma branca de turbante. E a Letícia não é branca. A Letícia é auto-reconhecida negra. Então ela mesma, a Djamila Ribeiro, que tem todo o manual antirracista e fala um monte sobre esse tipo de coisa, cometeu uma fala muito errada na questão do colorismo em descredibilizar a Cancela Djamila. autoidentificação da menina. Então, cancelamos Djamila? Cancelamos Djamila? A gente pode falar que as obras dela não valem mais, que ninguém mais pode ler o que ela escreveu e que ninguém mais pode ouvir o que ela tem a falar? Acho muito precipitado. Acho que aí cancelar essa atitude? Podemos cancelar a atitude. Então, aí eu acho que a gente entra naquilo que eu te falei lá atrás, no começo desta live. Eu acho que a gente tem que criticamente analisar a situação, pontuar, né? Eu acho que a gente pode se posicionar. Isso é liberdade de expressão. Liberdade de expressão, ela tem o limite que é o da criminalidade, né? Você não pode cometer crime, mas Exato. Você tem a liberdade de expressão. Você sabe se já existiu alguma treta anterior entre estas duas? Eu não sei. Então, tem um tanto de coisa. Não esqueçam que por trás de um nome famoso existe uma pessoa. Exato. O Renato tá perguntando se ela já se retratou. Eu não vi nada sobre isso. Até porque levantaram outra pauta que ela é anticomunista e não sei o que lá. E aí, tipo, estavam Quem que é anticomunista? A Djamila. Tipo, não fui a fundo, não posso dizer que ela realmente é anticomunista, mas entraram na pauta dizendo que ela, por ser feminista negra, ela tem que ser marxista e não sei o que lá, e tipo, não necessariamente, mas... As coisas não tem nada a ver com a outra. Enfim, então é isso. Você sabe se já existiu alguma treta entre elas? Porque no meio acadêmico, no meio acadêmico sempre existe. E a Djamila Ribeiro é uma acadêmica, né? Eu não conheço essa outra menina. Eu não vi este caso, né? Eu fiquei sabendo hoje. Você me falou, você falou no grupo, né? Hoje, grupo. Então eu vi isso. Então eu não vi este caso.
em si. Então, acho que a gente tem que levantar esses pontos. Em todos os casos que envolvem essa política e essa cultura do cancelamento, eu acho que é importante a gente pontuar isso, né? Eu acho que é Por isso. muito. É legal a gente normalizar o ato de. Ó, eu gosto do trabalho de certa pessoa, mas ela cometeu muitos erros, e aí, no caso, se ela se retratar, você nem precisa citar os erros, porque se ela se retratou, ela se retratou. Mas se ela não se retratou e ela não liga para os erros que ela cometeu, você pode falar, ah, então eu gosto do trabalho dela, mas essa pessoa é um lixo. É tipo o Hitchcock, o Alfred Hitchcock, o cineasta. Sim. O trabalho dele é inegável. Inegável. Perfeito. Só que ele é um lixo de pessoa, assim, nojento. Péssimo, péssimo. E não dá pra negar isso, porque tem até hoje, né? Tipo, E aí relatos sobre. e uma outra pergunta que a gente já vamos nos encaminhando para o final da live, né? Eu controlo o tempo, né? Eu Que tenho bom, tenho porque essa eu estou sem meu fissura. relógio. Eu preciso confessar algo para vocês. A minha esposa, ela briga comigo constantemente por causa desta minha obsessão com o tempo, né? Em querer Você organizar tem tudo. mesmo. Hoje de manhã eu já tinha organizado o meu dia inteiro. Eu falava, eu tenho que levar o carro, eu tenho que almoçar, eu tenho que ir no mercado, eu tenho que fazer isso, eu tenho que tomar um banho tal hora, que eu tenho a live, que não sei o que não sei o que lá. E aí eu fico repassando várias vezes as coisas para mim, Então, isso se chama e eu ansiedade. repasso, exato, eu tenho transtorno generalizado de ansiedade lá. Transtorno de ansiedade generalizado, isso aí. Estamos E juntos, amigo. e aí, só que o problema é que eu pilho ela, né? Então eu fico falando toda hora pra mim, só que Uhum. eu falo pra ela que na verdade não é pra ela, é pra mim, e É isso pra você. é pior pra ela, enfim. Então eu queria deixar publicamente o meu pedido de desculpas aqui pra ela por causa disso. Enfim, então o que eu ia falar é o seguinte, que eu tava pensando também, né? Existe algum caminho pra gente delatar, digamos assim, para a gente evidenciar crimes que possam ser cometidos, né, na internet sem praticar efetivamente a cultura do cancelamento? Ou seja, existe alguma possibilidade de tirarmos a cultura do cancelamento da nossa vida, mas mesmo assim não ficarmos sem fazer nada, né, passando pano para quem anda fazendo coisas erradas na internet? E aí eu busquei a resposta, né? Eu fiz a pergunta para mim mesmo e fui atrás da resposta. Existe sim. Rogério, o que você Existe. acha? Pera aí, eu vou ver. Isso, Aí é mais ou você. menos assim. Se chama Existe sim, esquizofrenia também. também. Existe um site, né? Na verdade, desculpa, existe um site, na verdade, que se chama SaferNet, né? SaferNet. E é um site que trata de direitos humanos na internet. Então você pode denunciar qualquer post, qualquer conteúdo que seja ofensivo, né, do ponto de vista e que fira os direitos humanos, neste site. Este site se encarrega de ajuizar as ações necessárias para combater aquele crime que porventura possa estar sendo cometido na internet. Então existe sim órgãos legais, né? Existe sim atitudes legais em que a gente não precisa efetivamente praticar a cultura do cancelamento. Também tem outra coisa que a gente pode fazer, por exemplo, principalmente com políticos. Isso é algo que a gente deveria normalizar mais com Não pessoas votar da neles, esses política. safados, Não, cacete. bandidos, Também. cancelam os políticos. Também, quando o partido se chama PSL, você pode cancelar todos. Mas, enfim. Que é a Eu tenho uma cobrança. listinha de partido aqui, se você quiser eu faço. Vamos colocar nos stories todos os partidos. Inclusive ano Sim. de eleição, né, galera? Vamos lá, prestando atenção nisso. Mas é a cobrança, por exemplo. Tal pessoa teve tal postura inadequada que, pô, o povo tá querendo cancelar. Cobra essa pessoa. Essa pessoa provavelmente tem uma vida pública ou tem uma imagem pública. Pessoa, tio, tia, tá falando coisa errada, tá falando bosta. Você concorda que você tá falando bosta? A pessoa fala. Se a pessoa falar,
Ah, gente, tô falando bosta, vou aprender com os meus erros. E beleza, segue a vida. Pra que cancelar a sua pessoa? Se a pessoa tá querendo aprender. Você não cancela alguém que não sabe fazer conta também, sabe? Por exemplo, eu nunca aprendi a O tabuada do Renato 7. cancela. Então, o Renato não tem. Renato não está no palanque hoje. O Renato, me Renato, o cancele. Renato Eu, cancela quem não sabe eu fazer nunca conta. aprendi. Eu nunca aprendi da tabuada do 6 até o 8, tá? Vocês podem me cancelar. Eu não sei, eu demoro pra fazer, eu faço a conta no dedo. Me cancelem. O Renato pergunta quais os efeitos reais do cancelamento. A gente falou isso, né? A gente conversou de trás para frente. Os É, efeitos reais do cancelamento é chega até o caso do suicídio, né? sim. Muitas vezes a Teve. gente tem casos Ah, de pessoas que se mataram porque não sim. toleraram ali os dislikes e tudo mais. Então você tem efeitos bem nocivos para a vida da pessoa. Tem a treta do Whindersson Nunes, Luísa Sonza e Vitão Ai, também, que que é. entrou lá. Aquele, Nossa. aquele foi uma um clipe que a Luísa Sonza Não, é que foi gravou assim, com o deixa eu te Vitão e contar. teve o maior. É, Não, deixa eu só. Teve o maior. Parece que é, teve o maior número de dislikes da sim, história do sim, YouTube, esse do vídeo. O YouTube. cara quase acabou com a carreira dele, enfim. Então você tem uma série de coisas aí, mas conte essa É. história e cuidado com o Não, tempo. é porque a Luísa Sonza era casada com o Whindersson Nunes, e pouco tempo deles anunciarem a separação, ela fez esse clipe que tem cenas assim. Eu nem vi o clipe, na verdade, mas assim, a letra e todo o conjunto da ópera é bem romântico com o Vitão. E aí as pessoas pensam, nossa, porque um Romântico mês não. depois. É outra coisa, eu vi o clipe. Então, tá, vamos tentar deixar as coisas mais family friendly aqui. É bem E quente aí, mesmo o negócio. então tá bom, Rogério. Continue. Então, e aí as pessoas falam, não, porque um mês depois, pouco tempo depois dessa separação, como ela pode falar, como ela pode fazer isso com o Whindersson? Tipo, o Whindersson cagando e andando, assim. Porque, porra, é a vida deles. Pois é, as pessoas vivem. E aí as pessoas começaram a cancelar a Luísa Sonza, tipo, na verdade isso é bem. Isso também está muito ligado a outra coisa, que as pessoas estão muito mais suscetíveis a reparar nos problemas que as mulheres fazem do que os dos homens. Porque talvez se fosse o Whindersson fazendo um clipe sensual com outra mulher, ele não teria sido cancelado. Mas como foi uma mulher, também tem essa questão, a gente nem falou, mas é muito mais propício. Então o pessoal que está cancelando a Djamila, é muito mais propício você cancelar uma mulher negra do que um homem negro. É muito mais propício você cancelar uma cantora do que um cantor. É muito mais propício você cancelar uma atriz do que um ator. Porque a gente tem esse costume de passar a mão na cabeça dos caras e é algo cultural, que também faz parte da cultura do cancelamento. E acontece. E aí você falou também de casos assim, o que pode acontecer pela cultura do cancelamento. Teve a questão de um dos atores de Glee que se suicidou porque ele foi condenado por conter conteúdos de pornografia infantil no computador dele. E ele foi, tipo, recebeu denúncia e tal. E ele se suicidou. E assim, eu acho que ele já preveniu a cultura do cancelamento que ele ia sofrer porque toda a carreira dele ia pra lama. E ele se suicidou. E é bem complicado, porque, tipo, pessoas que fazem muito menos e são canceladas por muito menos podem acabar tomando o mesmo rumo. É perigoso. Não vamos cancelar a galera que não merece ser cancelada, tá, gente? O Bolsonaro pode cancelar, mas, tipo, o resto pode, não. estes podem. Alguns casos devem, eu acho. Mas tem algumas séries também, né? Só pra gente entrar aí na última. Rabinho que falta de live, hein? Black Mirror tem um episódio que fala, né, de cultura do cancelamento. Se eu não me engano, Do eu que não, Black não sei. Mirror não fala. O nome eu peguei o nome do episódio aqui, eu assisti uma parte desse episódio, confesso, não assisti Black Mirror inteiro, eu já assisti pedaços de Black Mirror, mas eu lembro deste Hated in the Nation, ou The Nation. No meu inglês é horrível, aliás, eu nem tenho inglês, mas enfim, é este daí, né? Tudo bem. Odeio a Nação, uma tradução livre, né, se me permitem aqui fazer uma tradução livre do título do episódio. Faça. Hated in the Nation. É isso.
certo? Odeia a Nação, né? Alguma Ah, coisa tá, assim. você só falou o nome do episódio, tipo... Você Sim, não vai falar nada. que é a personagem. Não, é que é a personagem lá e ela faz um desabafo, né? Ela sofreu a cultura do cancelamento. É porque eu não quero ficar dando muito spoiler também. Ela sofreu da cultura do cancelamento, né? Lá É uma na das trama. estrelas? Eu já esqueci. Eu não lembro. E ela falou, e ela tá desabafando pra amiga, também não lembro o nome dos personagens, perdão, eu sou horrível, não sou o Renato pra cinema e séries e tudo Não, mais. mas não precisa. Cada episódio é E um. lá, e ali ela faz um desabafo completo daquilo que é a experiência mesmo dela psicológica, né? Por ter sofrido ali a cultura do cancelamento. Eu acho que isso entra dentro da pergunta que o Renato falou, né? Quais são os efeitos, coisa e tal. Então, é muito grave, né? Os efeitos da cultura do cancelamento, ele é prejudicial demais, ainda mais, e repito, porque hoje as pessoas, elas ganham muito dinheiro, né? Pela internet, pelas redes sociais, Sim. né? Você deixa de ter patrocinadores importantes, e não só isso, né? Nós, réis mortais, né? Meros comuns, também gostamos dos nossos likes, você que o diga. Você sabe das minhas postagens que fazem sucesso, o Oh, quanto eu não fico nossa. pilhando vocês, né, por ser famosinho. O ego de Rogério é algo meio grande. Assim, quem não conhece, talvez seja interessante conhecer. Vamos cancelar o Rogério, que é uma pessoa egocêntrica. Não tem problema, a internet me ama. Verdade, você é o maior influencer da Teoria Central. Não temos dúvidas sobre isso. É isso. Agora, se a internet me cancelar, aí eu sofro. Porque eu estou inserido dentro deste mundo, né? Eu quero ser Não, famoso, você se recupera. eu quero estourar na internet, entendeu? Então tem isso. Acho que é isto, né? O que eu tinha anotado para falar. Acho que a gente não tomou nenhuma, assim, a gente não tem nenhuma conclusão certa sobre isso. Talvez a conclusão seja, ao invés de cancelar, vamos tentar educar as procurar pessoas. Meios legais. E se a pessoa não colaborar, aí você para de dar credibilidade. E para efeitos de conclusão, a gente tem que nos reeducar reeducar mesmo de que todos nós podemos errar e que o erro faz parte do conhecimento. Né? Quando a gente erra e quando a gente tem dúvida, a gente produz conhecimento em cima disso. E é só para parar de dar credibilidade para a pessoa, não é para deixar um monte de hate na página da pessoa, a menos que ela seja uma responsável por algum cargo público, como, por exemplo, os políticos. Aí você pode hatear. Mas se não for uma pessoa que assim, não tá fazendo nada de muito errado, só falou bosta, só para de dar credibilidade. Não joga hate para as pessoas, porque vai que volta para você, né? As energias desse mundo, não sei se vocês acreditam ou não, mas eu acredito. E temos 2 minutos, na verdade 1 minuto e 50. É isso. Tem algo para dizer, Rogério? Além de que você me ama? O que eu gostaria... não sobre o tema, mas eu só queria dizer que foi, como sempre, um prazer poder te ver, poder fazer esta live com você. E agora, né, vocês perceberam, quem nos seguem, as nossas lives do final de semana, elas passaram para o sábado, né? Então a gente vai fazer as nossas... né, voltaram para o sábado, E aí, então, não nos deixem de acompanhar, não nos deixem de nos prestigiar, porque nós gostamos dos seus likes, né? Estamos inseridos dentro disso. A gente não gosta de você, a gente gosta dos seus likes. Exato, a gente faz isso por causa do engajamento que a página dá mesmo, não, mentira. Não, se a gente fizesse pelo engajamento, a gente não estaria fazendo nada. Não, a gente já tinha parado fazia tempo, mas tudo bem. Então é isso, né? Não deixem de nos acompanhar, divulgar aí este nosso trabalho / tempo livre / prazer que tem de fazer isso para nós mesmos. Que se ilude quem acha que a gente faz para vocês, a gente faz para nós. Rogério, tô aqui para falar a verdade hoje, não tô nem aí. Quer me cancelar, me cancela. Pode cancelar, como certo? Eu diria E agora também quer saber? Eu vou sair dessa live. E uma coisa. Deixa eu pode falar uma coisa. Então. Rápido, como que vai acabar o tempo. Thiago York. Eu sei, eu tô vendo o tempo aqui. Como diria Thiago York, eu amei te ver.
Era isso, Ah, tá? sim. Ah, Grosso. obrigado. E o que eu quero falar também é o seguinte: se não quiser mais ficar em casa também, não fica. Se quiser ficar com a gente, fica. Não quer ficar, não fica mais também. Enfim, O o meu Rogério tá chavão foi embora. caindo em 3, 2, 1. Olha Tchau. só, o Rogério caiu. Fica em casa, mas fica com a gente.